WW de volta do intervalo e a gente continua no judiciário porque hoje teve mais julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Os ministros da Suprema Corte, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, se manifestaram em votação no plenário virtual contra a possibilidade de uma intervenção militar constitucional. O que seria isso? A ação discute o artigo 142, que trata sobre as Forças Armadas e a hierarquia da instituição militar frente aos três poderes. Segundo Fux, o relator da matéria, a Constituição não permite que o presidente acione militares contra legislativo e judiciário e não autoriza os militares a moderar conflitos entre os poderes. A questão chegou ao Supremo por meio de uma ação apresentada pelo PDT em 2020, questionando o emprego das Forças Armadas pelo presidente da República. O julgamento começou hoje e segue até o dia 8 de abril. Theo Cury, eu sei que é muito difícil a gente antecipar votos do Supremo Tribunal Federal, mas estamos caminhando aí para uma votação unânime, talvez ou se não uma ampla maioria, né? Exato, se não unânime, uma ampla maioria. E conversando tanto com a Raquel hoje cedo, com a Thaís também no Prime, a gente fala que esse é um assunto, é um tema que talvez não precisasse um reforço do Supremo Tribunal Federal. Mas pelo timing ainda precisa. Pelo que a gente vem acompanhando das investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, é cada vez mais atual, apesar de essa ação ter sido apresentada pelo PDT em 2020. Inclusive, conversando com a Thaís Herédia, a gente falou que o PDT talvez nem imaginasse que esse tema, passados 4 anos, fosse ainda tão atual. Tanto que o Supremo Tribunal Federal vai dar uma resposta ao partido, ao PDT, por conta dessa provocação. E deixar muito claro que não cabe a um presidente da República convocar as Forças Armadas com o objetivo de atuar como um poder moderador. É aquela discussão que muitos juristas, entre eles o Ives Gandra, que martelou na cabeça do então presidente da República, Jair Bolsonaro, que era uma alternativa. Chegou a um ponto em que esse tema, e as investigações recentes da Polícia Federal deixam isso muito claro, foi discutido na alta cúpula do governo federal quando se tratou, de acordo com os investigadores da Polícia Federal, de uma trama golpista para reverter o resultado das eleições de 2022, vencidas pelo atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E no voto do ministro Luiz Fux, ele deixa um destaque que eu faço desse voto dele, quando ele menciona que o presidente da República, como o chefe supremo das Forças Armadas, se ele convoca as Forças Armadas para atuar como um poder moderador, ele está solapando os outros poderes da República, fazendo que o Poder Executivo tenha um superpoder em detrimento do Legislativo e do Judiciário, o que configura uma violação, uma ofensa ao que prevê a Constituição, que estabelece poderes harmônicos entre si e que com equilíbrio das forças entre o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Então, apesar de ser um tema que já foi muito debatido nas redes sociais, muito debatido na política, muito debatido entre juristas, o Supremo Tribunal Federal vai dar uma resposta, porque ainda é um tema muito atual, apesar do momento em que essa ação foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Vamos pegar a deixa do momento. Clarissa Oliveira, a ação foi apresentada em 2020, ainda ali, segundo ano de Jair Bolsonaro. Por quê? Olha, Raquel, quando a gente olha para 2020, a gente lembra daquele vídeo de uma reunião ministerial em que o então presidente Jair Bolsonaro falava ali com os seus ministros, seus auxiliares, e pontuava que era preciso fazer valer o artigo 142 da Constituição. Foi naquela época que se começou essa discussão, isso passou a alimentar o discurso bolsonarista. Naquela época a gente já tinha manifestações sendo feitas em apoio ao então presidente Jair Bolsonaro. Ele chamava manifestações sempre que tinha alguma coisa acontecendo que o acuava de alguma forma. E nas ruas, a militância bolsonarista vinha com tudo
alinhadinho, tudo muito bem pensado, as mesmas faixas, mesmos cartazes, mesmos ataques ao Supremo Tribunal Federal. E aí, quando o Theo e a Thaís falam, olha, o PDT não podia imaginar que a coisa chegaria no ponto em que chegou, eu acho que é bem por aí. Fica muito no ar a ideia de que talvez aquela reunião ministerial fosse uma espécie de embrião do que a gente está vendo como desdobramento agora. Então, supondo que se confirme a tese da Polícia Federal que está ali rodando nos inquéritos contra Jair Bolsonaro no Supremo, de que ele foi o mentor de uma trama golpista. A gente pode tentar remeter à origem do desenvolvimento de toda essa trama, talvez aquele período de 2020, daquela reunião ministerial, onde ele conversava com seus ministros sobre uma intervenção militar, utilizando as Forças Armadas como poder moderador contra o Supremo Tribunal Federal, que já estava lhe dando trabalho. E você, para a gente parar para pensar também, né, Thaís, como nesses tempos de redes sociais, onde as pessoas não têm muito compromisso com o que é verdade, você ficou ali reverberando aquela ideia de que o artigo 142 pudesse funcionar como um poder moderador, quanto para os juristas sérios, isso era algo que nunca foi concreto, né? Que as Forças Armadas pudessem ser um poder moderador. Quando você conversava com as pessoas que realmente constitucionalistas ali firmes, eles diziam, não, a Constituição não prevê isso. Mas outros juristas diziam que era tudo bem. Né? E aí você reverbera esse tipo de discurso e você vai dando margem a um pensamento. E nas redes sociais, às vezes, as pessoas não se atentam para o que é fato, para o que é verdadeiro, para separar as coisas. E isso vai caminhando. Exatamente, em 2020, você não esperava o que fosse acontecer agora, antes do início do governo Lula, que isso pudesse se tornar a base intelectual de uma tentativa. A Polícia Federal está investigando isso, se foi ou se não foi, etc. O Supremo vai julgar isso, mas uma tentativa de golpe de Estado. O que é interessante é a gente ter tratado como uma coisa maluca lá em 2020, mas que, na verdade, era um embrião. Eu acho que é mais do que um embrião, viu, Clarissa? Eu acho que era a revelação do que ele realmente imaginava que ele pudesse fazer. É que não era maluco, né? Parte da sociedade tratou como se fosse sério. Não, parte da sociedade tratou como se fosse sério, mas eu estou dizendo... Uma interpretação as instituições... da Constituição que não cabia. Não, mas ali não havia nenhuma... Ali já ficava muito claro a posição de Bolsonaro, mas ninguém conseguia pressentir que o risco chegaria ao ponto que chegou. Que fosse concreto, né? não. Que ia ser mais uma bravata. Era uma bravata que foi comprada por boa parte da sociedade, né? Aqueles que seguiam o Bolsonaro, seus eleitores e tal. Todo mundo dava um desconto, né? Exatamente, mas dava um desconto, né? Dá um desconto, porque isso aí não vai acontecer. Quer dizer, na hora que a coisa for para valer, isso não vai acontecer, mas né? A gente não pode deixar de lembrar que 2020 é o ano em que Sérgio Moro deixa o governo. Teve uma atenção muito forte. A divulgação do vídeo foi em função dele. A divulgação do vídeo. O vídeo veio a público por causa das falas do ex-ministro Sérgio Moro. Pula na conversa. Que foi a primeira grande crise que a gente viu atingir a figura de Jair Bolsonaro com esse viés autoritário, essa ideia de que ele pudesse estar ali querendo fazer uma intervenção em instituições nas quais ele não poderia ter esse poder. Então, eu acho que tinha um fato ali naquele período que mostrava que o que estava se desenhando. Theo? Não, eu quero só pegar um ponto da Clarissa que faz muito sentido, daquele movimento orquestrado, inclusive em manifestações que eram convocadas pelo ex-presidente, pelo então presidente, por seu núcleo duro, por seus aliados de intervenção militar já. Inclusive, quando eu estava no 8 de janeiro, era o pedido preferencial dos radicais que estavam na Praça dos Três Poderes, SOS e Forças Armadas, intervenção militar já. Mas é importante que tudo isso foi referendado pelo endosso de juristas. Então, por mais mirabolante que pudesse ser, um endosso de personalidades do mundo jurídico que apoiaram, que entregaram isso como uma opção, fez com que agir dentro das quatro linhas, independente do que aconteça, fosse reverberado
aos quatro cantos em todos os eventos em que o presidente participava, não só dali para fora, mas também em conversas privadas, a ponto disso ter sido discutido no final de 2022, como esse vídeo que a Polícia Federal tem da reunião da alta cúpula do governo mostrou, inclusive com um pedido do ex-presidente, do então presidente Jair Bolsonaro, para que a Advocacia Geral da União achasse uma alternativa jurídica viável para reverter o resultado das eleições. E eu trago só uma coisa que eu e a Thaís a gente tinha comentado mais cedo durante o jornal, que é um assunto que era rechaçado pela alta cúpula das Forças Armadas. Militares que você conversava rechaçavam essa possibilidade do uso do artigo 142, como as Forças Armadas entrarem em campo como um poder moderador convocado pelo presidente em meio a uma crise institucional. E as investigações vêm mostrando, obviamente nada concluído, tudo ainda caminhando, mas que dois comandantes das Forças Armadas, do Exército e da Aeronáutica, tentaram colocar um empecilho e rechaçaram e repudiaram essa tentativa e essas discussões antidemocráticas. Sim, nas Forças Armadas agora está sendo possível identificar quem era a favor do golpe, quem ali foi legalista. Agora, Clarissa, só para a gente fechar essa parte, queria chamar a sua atenção para estou procurando a palavra, a disciplina da militância bolsonarista. Porque lá atrás era faixas e faixas e faixas contra o Supremo e a favor do artigo 142, que, assim, em termo tão jurídico, né? E todo mundo usava na rua em passeata. Na última manifestação de Jair Bolsonaro, no qual ele pediu anistia para os acusados do 8 do 1, a gente já vai falar desse assunto, não tinha, eu arrisco a dizer, gente, não tinha sequer uma faixa contra o Supremo Tribunal Federal. Agora, é incrível o modelo de organização da militância bolsonarista e como ele funciona. Na mesma época que o Theo estava lá na rua, nas manifestações em Brasília, eu estava lá também. Na época eu estava morando lá ainda, era repórter, a gente acompanhou aquilo de perto, era no meio da pandemia, para a rua, aquela bagunça. E eu me lembro claramente de tentar entender como funcionava aquilo, porque eu percebia que as faixas e os cartazes vinham todos iguais. Exatamente com as mesmas mensagens, exatamente com as mesmas frases. E aí eu me lembro até hoje de um dia eu falei, peraí, gente, você não põe centenas de milhares de pessoas nas ruas e elas escrevem a mesma coisa no cartazinho que elas pegaram e desenharam ali no quintal delas. E aí eu fui, na época, entender como funcionava. Jair Bolsonaro não era uma figura que botava o dedo, ele apertava, não é que ele apertava um botãozinho, ele dava o recado. A equipe dele, as pessoas próximas, entre eles Carlos Bolsonaro, os filhos tal, mobilizavam uma base de parlamentares, como Carla Zambelli, como Bia Kicis, que tinham ascendência sobre líderes de movimentos populares, de grupos organizados, que eram responsáveis por convocar essa militância. E aí, essa turma já chamava essa turma para a rua com um recado. Vocês vão dizendo isso. Então, eu passei a entender desde aquela época que quando a militância bolsonarista ia para a rua com uma faixa, tem que matar Alexandre de Moraes ou qualquer coisa do jeito, 90% das vezes não era coincidência. Mas o ex-presidente chegava e falava, não é comigo. E dessa vez ele pediu para que não se dessem, ninguém agredisse o STF. Gente, intervalo também bem curtinho e daqui a pouco. Pesquisa mostra se brasileiros são contra ou a favor da anistia para os responsáveis pelo 8 de janeiro. A gente já volta.